Os primeiros passos do ministério discípulos e o primeiro sinal. Após vencer as tentações no deserto, Jesus retornou a Galiléia no poder do Espírito. Como registra Lucas, o tempo de preparação havia terminado. Começava agora a fase pública de sua missão messiânica. Seus primeiros atos estabeleceriam padrões fundamentais: reunir uma comunidade de seguidores e manifestar sua glória através de sinais que revelavam a natureza do reino que viera inaugurar. O chamado dos primeiros discípulos. Jesus não iniciou seu ministério como um professor solitário, percorrendo sinagogas, mas imediatamente começou a formar uma comunidade. O judaísmo rabínico tinha tradição estabelecida. Estudantes aspirantes procuravam mestres renomados, pedindo permissão para o seguir e aprender deles. Jesus inverteu completamente este modelo. Ele não esperou que candidatos qualificados o procurassem. Ele próprio escolheu e chamou aqueles que desejava. Caminhando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eram pescadores, lançando redes nas águas daquele lago de água doce que sustentava a próspera indústria pesqueira. Não eram teólogos treinados ou escribas eruditos, mas trabalhadores manuais, endurecidos pelo labor diário. O convite de Jesus foi direto e desconcertante. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não houve apresentações elaboradas, currículos acadêmicos ou promessas de conforto. O chamado exigia resposta imediata e comprometimento total. A profissão deles seria transformada em metáfora. Assim como lançavam redes para capturar peixes, aprenderiam a pescar homens para o reino de Deus. A resposta dos irmãos foi notável. Imediatamente, deixando as redes, seguiram-no. Abandonaram não apenas as redes naquele momento específico, mas sua profissão, segurança econômica, vida familiar, previsível. Havia algo na pessoa e nas palavras de Jesus, autoridade e poder magnético, senso de destino, que tornava impossível recusar. Prosseguindo, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes com seu pai. Chamou-os também. E imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. O detalhe de deixarem o pai com os empregados contratados sugere que eram família relativamente próspera, tornando o sacrifício ainda mais significativo. O Evangelho de João oferece perspectiva complementar destes primeiros chamados. Antes da cena à beira do lago, alguns destes homens já haviam encontrado Jesus brevemente. André e outro discípulo, provavelmente João, eram inicialmente seguidores de João Batista. Quando o Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus, eles o seguiram e passaram o dia com ele. André então encontrou seu irmão Simão e declarou: achamos o Messias. Quando Jesus viu Simão, imediatamente lhe deu um novo nome. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Estes encontros preliminares explicam em parte a prontidão com que os pescadores responderam ao chamado posterior de Jesus às margens da Galileia. Não era encontro completamente fortuito, mas reencontro com alguém que já haviam reconhecido como o Messias prometido. A escolha de pescadores galileus como primeiros discípulos era profundamente significativa. Jesus não recrutou sua equipe central de entre a elite religiosa de Jerusalém, dos escribas e fariseus eruditos, ou dos sacerdotes do templo. Escolheu homens comuns, não contaminados por preconceitos teológicos estabelecidos, dispostos a aprender e serem transformados. Estes primeiros discípulos formariam o núcleo do grupo que eventualmente seria expandido para os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel e simbolizando o novo povo de Deus que Jesus estava formando. Eles seriam testemunhas de seus milagres, ouvintes privilegiados de seus ensinamentos e, eventualmente, após a ressurreição e Pentecostes, os fundamentos da igreja que levaria o Evangelho até os confins da terra. O primeiro sinal: bodas em Caná. Poucos dias após o início deste processo de chamado, ocorreu um evento que João identifica como o princípio dos sinais de Jesus,
as bodas em Caná da Galileia. Este episódio, registrado apenas no quarto evangelho, é carregado de significado teológico e simbólico. Caná era uma pequena vila a poucos quilômetros de Nazaré. Jesus, sua mãe e os discípulos, recém-chamados, foram convidados para um casamento. Casamentos judaicos eram celebrações elaboradas que duravam dias, envolvendo família extensa e comunidade inteira. A hospitalidade generosa, especialmente o fornecimento de vinho abundante, era questão de honra familiar. Durante a festa, ocorreu desastre social. O vinho acabou em cultura onde honra e vergonha eram valores centrais. Esta falha seria humilhação devastadora para a família anfitriã, assunto de comentários depreciativos por anos. Maria, percebendo a crise aproximou-se de Jesus, com observação simples, mas carregada de expectativa: eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus parece abrupta: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O termo mulher não era desrespeitoso, mas formal. Jesus estava estabelecendo fronteira. Sua missão messiânica não seria dirigida por considerações familiares ou pressões sociais, mas pelo timing do Pai. A hora de Jesus referia-se ao seu destino final na cruz. Aquela hora ainda não chegara. No entanto, Maria não foi desencorajada. Ela instruiu os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Sua fé tranquila esperava que Jesus agiria, mesmo quando ele parecia estar recusando. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação cerimonial judaica, cada uma contendo 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos servos: enchei de água estas talhas. Encheram-nas até a borda. Então ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde viera, chamou o noivo e expressou surpresa. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O milagre foi notável em múltiplos níveis. Primeiro, a quantidade era extraordinária. Potencialmente mais de 600 litros de vinho. Quantidade absurdamente excessiva para uma festa que já estava terminando. Segundo, a qualidade era superior. O melhor vinho, não planque ordinário. Terceiro, o método era discreto, sem encantamentos dramáticos. Apenas palavra silenciosa, que transformou realidade molecular. Significado teológico do sinal. João deliberadamente chama isto, não de milagre, mas de sinal. O primeiro de 7 sinais registrados em seu evangelho. Sinais apontam, além de si mesmos, para realidades mais profundas. Este primeiro sinal revelava múltiplas verdades. Primeiro, manifestava a glória de Jesus, como Criador encarnado. Apenas aquele que originalmente transformou água em vinho, através dos processos naturais da videira, poderia agora fazer instantaneamente. O milagre demonstrava domínio sobre a criação material. Segundo, simbolizava a transformação que Jesus traria. A água da purificação judaica cerimonial tornava-se vinho da nova aliança. O antigo sistema ritual seria transformado em algo melhor, mais rico, mais satisfatório. Como o mestre-sala observou sem saber ressus guardara o bom vinho, a melhor aliança, para o final. Terceiro, prenunciava a abundância messiânica. Os profetas haviam prometido que a era messiânica seria marcada por abundância extraordinária. Amós profetizara que os montes destilarão mosto. Jesus trazia esta abundância, começando apropriadamente em uma celebração de casamento, que também prenunciava as bodas escatológicas do Cordeiro. Quarto, revelava a compaixão de Jesus pelas necessidades humanas ordinárias. Seu primeiro sinal não foi curar uma doença mortal ou ressuscitar um morto, mas evitar constrangimento social em uma festa. O reino de Deus importava-se, até mesmo, com alegrias comuns e honra familiar. João conclui: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele,
A fé dos discípulos, já nascente através do testemunho do Batista e do chamado de Jesus, foi fortalecida ao testemunharem este sinal. Viram não apenas poder miraculoso, mas glória, o peso, a majestade, a presença divina, radiante, do próprio Deus, habitando em forma humana. Com estes primeiros atos, o chamado de discípulos comuns e a transformação da água em vinho, Jesus estabeleceu padrões que marcariam todo o seu ministério. Ele construiria a comunidade, não apenas proclamaria mensagens. Realizaria sinais que apontavam para realidades do reino. Encontraria pessoas em suas necessidades e circunstâncias ordinárias. Manifestaria glória através de meios inesperados e humildes. O carpinteiro de Nazaré, tendo vencido o tentador no deserto, agora reunia sua equipe e começava a revelar quem realmente era. A jornada que culminaria na cruz e na ressurreição havia começado, marcada desde o início por transformação extraordinária, operada através de meios ordinários, por glória divina, manifestada em contextos humanos comuns. Amanhã teremos mais um vídeo em nosso canal. Inscreva-se, curta e compartilha com quem você quer bem e nos ajude a continuar.